Seja bem-vindo ao Filosofia de Boteco, um podcast onde conversamos e debatemos sobre a vida como ela é, na presença, ainda que não fisicamente, dos grandes pensadores da história. Que tal chamar Platão, Descartes, Nietzsche e Freud para uma mesa de bar e resenhar sobre os assuntos e dilemas do nosso cotidiano? Puxe então uma cadeira que todos têm um espacinho nessa mesa do saber. Olá, tá começando mais um episódio inédito do Filosofia de Boteco, o episódio 10, 10º episódio do Filosofia de Boteco. E nesse episódio de hoje eu gostaria de trazer a mesa da filosofia do Boteco, né? A nossa mesa da nossa resenha, talvez o maior pensador da história da filosofia, da história do pensamento ocidental, talvez o maioral, né? Já trouxemos Platão e hoje vamos trazer seu principal, entre aspas, rival, é Aristóteles. E hoje vamos falar sobre Aristóteles e a justiça. Bom, e falar de Aristóteles e da justiça é falar do mais importante, do maior pensador sobre esse assunto. Ninguém, antes ou depois dele, produziu um conteúdo tão relevante, tão discutível, tão estudado, a teoria da justiça, seja pela filosofia ou até mesmo pelo direito, como Aristóteles fez. E para estruturar o que Aristóteles fala sobre justiça e, além do mais, resumir, dado que as elucubrações, as formulações dele são extensas e bastante difíceis, tendo em vista que os livros que temos de Aristóteles não são necessariamente livros, na verdade são anotações de aulas dele, porque ele nunca escreveu um livro como os autores contemporâneos e modernos escrevem, né, de cabo a rabo, concatenando suas ideias. Os livros que temos de Aristóteles, Metafísica, Ética Nicômaco, Política, na verdade são anotações de aulas que ele dava. Então você percebe que é bastante difícil, é bastante truncado, é bastante áspero ler as anotações de alguém, né? É a mesma coisa que você pegar as suas anotações de aula, publicar e esperar que outra pessoa tenha a mesma forma de raciocínio, a mesma linha de compreensão. Então é bastante complicado e tentaremos, dentro do possível, né? Não cortar as asas, mas podar um pouco a árvore para visualizarmos o que Aristóteles fala, principalmente no seu livro Ética Nicômaco, sobre a justiça. E para começar, né, Aristóteles ele é bem enfático em alguns pontos e ele elucida, né, ele estrutura a justiça como dois tipos. Há dois tipos de justiça na concepção de Aristóteles. A concepção de justiça distributiva e de justiça corretiva. Sendo que essas justiças, elas estão fundadas, estão como alicerce no princípio da igualdade. Aristóteles trabalha com a justiça como uma igualdade, como um elemento de propagação e difusão da igualdade. E da mesma forma como a justiça se distingue em duas maneiras, a distributiva e a corretiva, para Aristóteles a igualdade também. Há duas formas, dois caracteres da igualdade, a igualdade aritmética e a igualdade geométrica. E o que seriam essas duas igualdades? A igualdade aritmética, né, é a igualdade de dois termos, né? Bastante simples, né? Dois sapatos para duas pessoas. Dois termos, sapatos e pessoas. E a igualdade geométrica, né? É uma proporcionalidade entre duas relações. Aí já dá uma complicadazinha a mais, né? Mas é bastante simples se debruçarmos. A igualdade geométrica, ela já destoa da aritmética, porque ela já não é mais entre dois termos, mas entre duas relações e uma proporcionalidade, que seria da seguinte forma, pegando
o exemplo do sapato. Existe um N número de pessoas, 5, 10, 15, 20, um N número de sapatos, 5, 10, 15, 20 também, e há um terceiro elemento, que é o critério de proporcionalidade, que irá definir, que irá decidir como será distribuída, como será realocada esses sapatos para essas pessoas. Pessoas com mais dinheiro vão receber mais sapatos do que outras, pessoas mais pobres, pessoas que trabalharam com mais afinco na produção desses sapatos, pessoas com mais necessidade, que fazem caminhadas, que fazem corridas, que fazem atividade física, vão receber mais do que sedentários. Então, existe esse terceiro elemento. Existe o sapato, existe a pessoa, né, que é o pretendente do benefício. O sapato é o benefício, né, o objeto de desejo, de recebimento, e o critério em que se irá decidir, se irá realizar a distribuição. Enquanto na justiça aritmética não há esse critério, não há esse elemento. É número de cabeças para número de desejos. Um sapato, uma pessoa. Enquanto na justiça geométrica há esse elemento de proporcionalidade. E dadas essas explicações sobre a igualdade aritmética e geométrica, é bem perceptível que na igualdade geométrica esse terceiro elemento ele é o objeto de conflito. Ele é algo que pode ora nos favorecer, ora nos prejudicar, porque determinando esse elemento, uma classe de pessoas ou uma pessoa individualizada pode auferir tal benefício e, alterando esse elemento, pode ser que ela não aufira esse benefício. É possível que esse terceiro elemento ele seja multifacetado, há infinitas possibilidades da escolha dele e, em alguns momentos, ele pode até ser antagônico em uma situação, favorecendo pessoa A e em situação B, desfavorecendo tal pessoa, né? É possível que em algum momento ele favoreça X e depois desfavoreça. Então, há sempre uma tensão, há sempre uma luta, é um objeto de conflito. Então, por isso que Aristóteles vai nos dizer que a decisão da justiça passa pela escolha desse terceiro elemento. A justiça tem que passar por isso. E por quê? Porque a justiça aritmética, ela é quase que inteiramente descartada da nossa realidade, da nossa vida pública, da nossa vida política, da nossa vida social. E por quê? Porque a realidade é muito nítida em não poder ser decidida por uma igualdade aritmética, né? Há sempre mais pretendentes do que benefícios, há sempre mais pessoas do que sapatos, há sempre mais pessoas do que bolos, há sempre mais pessoas desejando do que coisas desejadas. Então é nítido que a igualdade de termos não é possível. Então deve haver sim uma proporcionalidade, algum critério para essa distribuição, para essa realocação de recursos visando a justiça. Então, da vida política, da vida pública, né? Basta você olhar como os nossos governantes têm que realocar os recursos, realocar as demandas, nunca é por uma igualdade aritmética, sempre é a geométrica. Então, a justiça passa pela escolha desse terceiro elemento, porque quase nunca na vida, se não nunca, a igualdade aritmética pode ser utilizada. E para te mostrar com algum exemplo mais prático, mais pragmático, como essa igualdade aritmética ela é impossível de ser utilizada, basta você pensar num processo seletivo para alguma universidade, para alguma bolsa de estudo em alguma faculdade pública, em que você vai se inscrever, visualiza o edital e visualiza no edital 20 vagas, 30 vagas, 10 vagas, algum número é determinado. Se fosse uma igualdade aritmética,
todo aluno formado no ensino médio com a idade de 18 anos, né, concluiu a graduação preliminar, né, o ensino preliminar, né, o ensino médio, poderia ter uma vaga, um aluno, igualdade aritmética. Mas se fosse assim, os bilhões, né, milhões de alunos que se formam, deveria haver dentro das cátedras, dentro das universidades, inúmeras cadeiras para atendê-los, mas isso não é a realidade. Não tem cadeira para todos, não tem espaço para todos, tanto físico quanto pedagogicamente. Não se admite todos que se formam. Todos que se formam do seu ensino médio não estão garantidos, não há o pleito atendido para uma universidade, para um processo seletivo. Até porque esse nome já delimita que há uma seleção. E selecionar é separar. É você pegar alguns e eliminar outros. Então, a justiça aritmética, pelo menos o que tange ao sistema educacional, a título de exemplo, é impossível, né? É impossível. Então, você visualiza que, olhando de maneira mais fria, de maneira mais analítica, o sistema educacional ele não é puramente público, puramente global. Ele é muito mais aristocrático, ele é muito mais meritocrático, talvez. Por quê? Porque o critério dele, o terceiro elemento é o quê? A nota no vestibular, a nota média no seu ensino médio, é algum critério que eleve alguns acima dos outros, descartando esses inferiores, premiando os superiores. Então você visualiza que é muito nítido que a igualdade geométrica ela é a ferramenta do poder público para realizar essa distribuição, né, dos bens públicos, da coisa pública, né? E como já dito anteriormente, que esse terceiro elemento, né, o elemento da proporcionalidade é bastante conflituoso, porque ora pode privilegiar, ora não. Então sempre tem-se essa luta, essa peleja por incluir mais demandas, mais desejos de classes que se sentem desfavorecidas por esse critério, buscando auferir algum resultado. Então, você, utilizando novamente o exemplo da universidade, ele ofere a vantagem para quem é superior na nota, no vestibular. E pode chegar alguns que não foram tão bem e pleitearem. Não, mas eu vim de escola pública. Escola pública tem sido pior. Não tem como eu oferir essa nota que os alunos de escola particular oferiram. Então, bolsas, cotas para alunos de escola pública. E aí se coloca um outro critério, valorizando o inferior para tentar chegar junto com os anteriores superiores, né? Aí outros podem vir, não, mas eu sou negro. Negros estudam em escola pública e sofrem bastante discriminação, sofreram os males da escravidão, sofreram o racismo estrutural, cotas e bolsas para negros. E coloca-se mais um elemento nessa querela, nessa disputa da proporcionalidade. Aí pode vir, não, transexuais sofrem a transfobia, bolsas e cotas para trans. Não, calvos sofrem a calvície e o desdém das mulheres. Já que não vão ter uma vida sexual ativa, que estudem de graça, que estudem para poder produzir ciência. Cotas e bolsas para calvos. Então, infinitas as possibilidades dessa luta e infinitas essas demandas, esses grupos pleiteando sempre conseguir algum elemento, né, nesse terceiro instituto, né, a proporcionalidade, que favoreça assim, a sempre esses grupos de interesse, essa luta por algum benefício, essa luta por algo que desentrave a impossibilidade de se oferir o benefício. Então, esse elemento ele é sempre contenda de grupos de interesse, é sempre um objeto de debate no que se tange à justiça e à coisa pública.
E aí você vê e percebe que há infinitas possibilidades desse terceiro elemento, ele pode flutuar numa infinidade de propostas, de anseios, atender A, B, C ou D, e aí você pode até se questionar, não, mas será que não tem alguma resposta mais objetiva, mais definitiva? Será que Aristóteles ele só nos jogou essa teoria de justiça distributiva e corretiva, igualdade aritmética e geométrica, ele não deu nenhum passo adiante? Não, aí Aristóteles ele é bem claro, ele é bem enfático, ele tem a resposta na ponta da língua para esse terceiro elemento, que é a virtude. A virtude ela deve ser o critério de proporcionalidade, né? A virtude é a excelência, né? É a arete, é a sua competência para fazer algo que está atrelado ao cosmo, né? Naquela visão aristotélica, né? O cosmo, né? Todo o universo, ele é todo ordenado, todo cheio de engrenagens, cada um tem o seu papel, cada um cumpre o seu papel no universo, e a virtude é cumprir esse papel com a maior excelência, é você se adequar ao todo. Então, para isso, né, o terceiro elemento da justiça é a virtude. E a virtude é a excelência. Então, as relações, né, a proporcionalidade, elas devem ser distribuídas em razão da excelência. Mas de que forma? Dando mais para quem é mais virtuoso ou dando mais para quem é menos virtuoso? Aristóteles, como um bom aristocrata, já nos dá de prontidão, mais para quem é mais virtuoso, privilegiando assim os bons, os fortes, os sábios, os maiorais, né? Os excelentes, né? Então, quem é excelente deve receber mais, a proporção deve ser favorecida para quem é mais excelente, para quem é mais competente, para virtuoso. E quem não é virtuoso, quem não é excelente, recebe menos, porque já não é tão relevante. Então, na visão estatal, né, na teoria política de Aristóteles, o Estado ele deve se preocupar com os excelentes, com os virtuosos, com os poderosos, com a aristocracia, né? Arete, o governo dos virtuosos. Enquanto os desleixados, os esquálidos devem ser deixados de lado, porque não importa, né? Não importa. Na verdade, ele até enfatiza ainda mais. Deve ser dado o máximo de recursos para o virtuoso atingir a sua plenitude. O que for necessário para um bom músico, um músico virtuoso, atingir a perfeição na primeira arte, né? Na arte, deve ser entregue para ele. Ele tem que ter acesso a esses recursos para atingir a sua plenitude. Em contrapartida, um escultor, da mesma forma, para ele conseguir esculpir, ter as técnicas mais apuradas, também deve ter todos os recursos. A proporção para ele deve ser muito maior do que para um escultor ruim, mesquinho, patético. Então ele deve ser desprezado. E nisso entra a questão da escravidão em Aristóteles. Você visualiza aí a legitimidade da escravidão. Por quê? Porque se pode ser disponibilizado todos os recursos possíveis do Estado para o virtuoso, e o menos virtuoso já não vai receber, o menos virtuoso pode vir a se tornar um recurso. Por quê? Porque se eu posso atingir o máximo de recursos possíveis para o virtuoso, e por isso eu posso utilizar do menos virtuoso como recurso, alavancando assim a competência e a excelência do virtuoso. Então a escravidão de Aristóteles é bastante legitimada, né, entre aspas, nessa concepção de justiça geométrica para os virtuosos. O virtuoso pode se valer do menos virtuoso para atingir a sua plenitude, para atingir a sua virtude máxima. Bom, e é por isso que essa justiça geométrica é chamada de justiça distributiva. Você está distribuindo conforme a virtude, né? Mais virtuosos recebem mais, menos virtuosos recebem menos ou nada. Ou até mesmo se tornam recursos, se tornam parte, né, do mecanismo, das ferramentas dos mais virtuosos. Então ela é uma justiça distributiva e conservadora. Por quê? Porque ela conserva já as desigualdades, porque
Já na concepção aristotélica tem aquela hierarquia natural dos seres, né? Existem pessoas que são melhores que outras, então ela vai acentuar ainda mais essa desigualdade, acentuar ainda mais essa diferença. Porque o mais virtuoso deve ficar ainda melhor, deve elevar-se. E o menos virtuoso fica ali carpindo, limpando o terreno, arando terra e é isso aí. Ele vai estagnar ou regredir. A possibilidade dele se levantar é diminuta. Em contrapartida, a justiça corretiva, ela é a justiça na igualdade aritmética. E por que ela é corretiva? Porque, dado que são desiguais, diferentes, o virtuoso do não virtuoso, o excelente do patético, do medíocre, então, né, utilizando-se da igualdade aritmética de dois termos, eu distribuo igualmente para todos com a alegação de que, mesmo você sendo inferior, mesmo você não sendo excelente, eu vou te dar a mesma coisa que eu dei para o excelente, para o virtuoso, para ver se você consegue subir um pouquinho, para ver se você consegue pegar no tranco e melhorar, entendeu? Então eu estou corrigindo, né? Estou deturpando uma ordem vigente, buscando tornar desiguais o mais igual possível. Então, a justiça aritmética, ela é uma justiça corretiva. Ela vai corrigir ou tentar corrigir uma desigualdade natural para uma tendência a uma suposta ou ilusória, até porque Aristóteles não defendia essa igualdade dos seres, né? Para se atender o mais fraco ter as mesmas possibilidades, mesmo sendo mais fraco, mesmo tendo menos preparo que o mais forte. Então todos vão receber a mesma quantidade, o mesmo quinhão, mesmo tendo históricos diferentes. Então essa é a concepção aristotélica, né? Ela é quintessencial para todo o pensamento do direito, da filosofia moral, da filosofia política, porque ele há muitos anos, né, 4 séculos antes de Cristo, já tratava dessa questão da realocação de recursos, do problema do conflito de classes, do conflito de interesses sobre esse terceiro elemento, desse problema dos mais fracos receberem mais, ou receberem menos, ou receberem igual. Então Aristóteles, dentro do seu universo grego, do seu universo helênico, das suas demandas, ele nos legou inúmeras teses, inúmeros pensamentos, inúmeras estruturas políticas, jurídicas, morais, que ainda hoje nos ajudam a entender o nosso cotidiano, né? Com o ferramental aristotélico podemos entender como que se dá a gestão da coisa pública, como que se dá eventuais programas sociais, programas de política de assistencialismo, ou até mesmo para criticar ou para defender esses programas. Então, o pensamento de Aristóteles é atemporal, ele vige desde o seu nascimento e dificilmente irá morrer, sendo sempre ecoado por todas as civilizações e sociedades que ainda virão a existir. E chegou ao fim mais um episódio do Filosofia de Boteco. Espero que você tenha gostado. Conto com você para no próximo episódio, acompanhados de alguma obra ou de algum grande pensador, possamos refletir sobre a vida e sobre a nossa existência. Conto com você, se você gostou, curta, compartilhe nas redes e até a próxima!